o nosso assunto de hoje é comunicação inteligente na área da saúde. Eu vou me apresentar um pouquinho, depois a Carla também fala um pouquinho sobre ela, e aí eu vou dar o início à palestra e a Carla finaliza. Eu sou dentista, então eu atuo com tecnologia e educação e saúde, já faz mais uns 5 anos, mais ou menos. E hoje a gente vai abordar esse assunto que ele é tão importante, não só na área da saúde, mas especialmente na área da saúde, a gente vai focar bastante nisso. Carlinhos, se quiser falar um pouco? Se apresente, tá muda. Desculpa. Boa noite a todos. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou formada há uns 14 anos, mas conforme, né, os anos foram passando, eu fui transitando um pouquinho de carreira, né? Eu sou especialista em biomecânica, então eu já usava tecnologia muito em avaliações 3D para biomecânica. Então, e depois eu iniciei com gestão e business, fui fazer um curso fora também sobre isso, e aí acabei transitando um pouquinho para isso, para desenvolvimento de negócios, de tecnologia, eu uso também muito a IA, e acabei entrando numa health tech, né, que eu era meu desejo mais transitar um pouco para esse lado, então eu estou no business development e product também, produto, né, dessa plataforma que a gente vai apresentar para vocês como um exemplo, né, de inovação, de tecnologia para a comunicação, tá bom? Pode ir lá, Camila. Maravilha. Então, o nosso objetivo hoje aqui, é uma reflexão, é fazer a gente refletir sobre os impactos da comunicação nas rotinas de saúde e apresentar algumas soluções para isso, especialmente no final ali da nossa palestra, que a gente vai apresentar a Carla vai apresentar uma solução ótima. A gente sabe, então, o profissional da saúde, no geral, que a nossa rotina ela é feita de pressão, né? A gente precisa tomar uma decisão rápida, e mais do que isso, as pessoas confiam na gente para cuidar delas. E na saúde, cada minuto ele pode transformar completamente o desfecho da situação. E muitas vezes esses minutos eles se perdem. Não por falta de conhecimento técnico, mas porque a comunicação ela não simplesmente não fluiu como deveria. Então, eu quero começar com uma pergunta, com uma reflexão aqui para gente. Quantos de vocês já sentiram que perderam tempo precioso porque uma informação importante simplesmente não chegou na hora certa? Não só na vida profissional, como na vida pessoal também, né? E o que que causa? Qual que é o impacto dessa má comunicação? Essas falhas, elas parecem pequenas, mas na prática elas podem gerar umas consequências enormes. Então, quando uma informação ela se perde ou ela chega incompleta, o resultado pode ser um erro clínico, pode ser um retrabalho, um desgaste emocional da equipe. E tem alguns estudos que eles mostram que 1 em cada 10 incidentes graves na saúde, ele tem a má comunicação como causa principal. Em muitos outros casos, a comunicação ela é um fator contribuinte. Então, ela não foi a principal causa, mas ela contribuiu muito para que aquilo acontecesse, ou deixasse de acontecer, né? Isso significa que a gente não está falando de exceção, mas de algo que é frequente no dia a dia da saúde. E pensa do ponto de vista do paciente. A percepção é ainda mais sensível, né? Quando falta clareza, quando a gente não explica algo de forma adequada, ou a gente não tem essa comunicação entre os profissionais, como que esse paciente se sente, né? Isso para ele pode soar até como uma negligência. E mesmo que o cuidado técnico, e a parte técnica seja excelente, a má comunicação ela pode anular essa percepção de qualidade. É por isso que a gente precisa olhar para a comunicação não como um detalhe, mas também como uma competência clínica. E os desafios que a gente tem hoje, provavelmente vocês já observaram isso e já passam por isso no dia a dia, né? É algo profissional, você recebe uma mensagem no WhatsApp num horário completamente inconveniente. E no Brasil, praticamente todo mundo usa o WhatsApp. Às vezes a gente vai para fora, não é tão forte o uso quanto é aqui. Então a gente acaba usando essa ferramenta por cultura nossa mesmo. E isso reflete também na saúde, porque cerca de 98% dos usuários de smartphone, eles utilizam o aplicativo para comunicação clínica. Então, nós todos, a gente está falando de nós usuários de smartphone, praticamente todo mundo. E na prática, isso cria uma dependência muito grande do WhatsApp, então, especialmente para troca de informação médica. Alguma orientação rápida entre equipes, e aí você recebe aquela mensagem e acaba esquecendo porque ela se perde no meio de uma conversa. E às vezes é um assunto, um tópico que seria muito extremamente importante para o desenvolvimento do tratamento do paciente.
E o problema é que a gente está falando de um aplicativo aqui que ele é informal, né? Então a gente não, fora toda essa parte, ele também não nos garante que essa informação chegue com qualidade, com a privacidade que precisa quando a gente está tratando de saúde no geral. E ele vai resolver o problema, mas ao mesmo tempo a gente expõe os profissionais e os pacientes a falhas, né? Esse cenário nos mostra como que a gente precisa pensar em soluções estruturadas, que elas unam, então, a prática, a praticidade que o profissional busca no dia a dia, com a segurança e a confiabilidade que a saúde exige. E muita gente pensa que comunicação é dom, né? A pessoa precisa nascer com isso para ela conseguir se comunicar bem. E, na verdade, a comunicação ela é uma competência. Você pode desenvolver a sua comunicação. Não é algo que é simplesmente natural. Ele vai se tornar natural conforme você for usando essa competência, melhor ela, mais treinada e melhor ela fica. Então, isso significa que aprender a se comunicar bem não depende só de talento, mas de treino e de prática, né? E de reflexão sobre a forma como a gente fala e especialmente como a gente ouve os outros. E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só em transmitir informações, a gente também está falando de empatia e de escutativa, né? Além disso, uma boa comunicação, ela fortalece o trabalho de todos os profissionais, tanto de enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, inclusive entre outros setores na área da saúde. E aí, o nosso objetivo aqui, agora, hoje, pensando na saúde, na situação que a gente tem hoje, é uma transformação digital que a gente está passando. Então, a gente tem muitas mudanças acontecendo na área da saúde e a forma como a gente trabalha impacta diretamente, né? O que a gente chama de tecnologia, então, de informação e comunicação, as ICTs, elas vêm revolucionando a forma que a gente atende, que a gente registra e que a gente se comunica. Hoje a gente fala de telemedicina, o que antigamente, especialmente antes de 2020, não era algo muito falado. Hoje em dia é algo rotineiro na área da saúde. Inteligência artificial, que muitos dos nossos prontuários eletrônicos eles já vêm com inteligência artificial. Os dispositivos que a gente pode usar como relógios, né, que nos dão informações de saúde. E como parte da nossa rotina, isso tudo, né? E as ferramentas que essas ferramentas elas não são mais novidades. Então elas já são algo que a gente utiliza no dia a dia. Tem muito profissional que ainda não utiliza, mas se ele não utiliza, ele conhece, ele sabe que existe. E esse impacto, então, ele é direto, né? Porque o paciente, ele consegue ter um acesso mais rápido à informação, as equipes conseguem tomar decisões com mais segurança e integração entre serviços e tudo se torna mais eficiente. A grande questão aqui que a gente precisa pensar é como usar essa transformação para que a comunicação não seja só mais rápida, mas também mais clara, mais segura e mais humana. Olhando aqui o nosso panorama de saúde digital, a gente vê que o cenário global, o mercado de saúde digital, ele deve crescer em média 17,2% ao ano até 2029. Então, é um crescimento bem considerável. Isso quer dizer que a gente tem muita coisa para fazer ainda na área de saúde digital. E mostra o potencial de transformação que a gente está vivendo e a velocidade com que isso acontece. No Brasil, a gente já vê sinais claros dessa adoção digital e cada vez mais estabelecimentos de saúde eles estão utilizando sistemas eletrônicos. Então, inclusive em saúde pública, por exemplo, agora algo que para nós seria tão básico, mas que demorou relativamente, a carteira de saúde digital das crianças. Então, agora não precisa mais ter aquela carteirinha, era uma caderneta gigante, tem tudo num aplicativo. Então, facilita muito. Parece pouco, mas é muito quando a gente fala de saúde isso. E um exemplo prático, por exemplo, desse movimento é que é o agendamento online. A gente tem sites, plataformas online onde o paciente ele pode entrar ali e fazer o agendamento totalmente online. Parece algo simples, né? Agora que a gente está usando, mas é algo que tem um grande impacto no nosso dia a dia. E aqui o outro tópico que a gente fala seria sobre inteligência artificial e chatbots. O que é isso, né? A inteligência artificial está presente na nossa rotina, não só na área da saúde, na nossa rotina no geral. Muitas vezes a gente nem percebe, então a gente está mexendo no nosso smartphone e a inteligência artificial está rodando, está servindo para a gente de alguma forma, mesmo que não seja direta. E um exemplo claro disso são os chatbots, então, que às vezes pode ser até chato, dependendo se ele não está bem organizado esse fluxo, mas existe e tem um grande potencial nisso. A gente já tem agentes super treinados, inclusive com voz, para fazer isso.
Eles atuam, então, no processo do dia a dia, como agendamentos, lembretes automáticos, otimizam o tempo para o profissional. Em alguns contextos assim mais sensíveis, como a saúde mental e doenças crônicas, a gente já vê chatbot monitorando, fazendo esse monitoramento remoto, por exemplo. Até mostrando que a tecnologia ela pode ser uma aliada nesse cuidado contínuo. Não quer dizer que ela vai substituir, ela é algo a mais para gente utilizar. O ponto central aqui é que essas ferramentas, elas, como a gente já falou, elas não substituem o profissional, mas elas ampliam a nossa capacidade de estar presente e de responder melhor às necessidades do paciente, no geral. Quando a gente fala de comunicação digital, a gente vai ter um pouco de benefício e a gente vai ter um pouco de desafio, como tudo na vida. Mas a gente não está falando só de tecnologia por tecnologia, a gente fala de resultados para equipes e para pacientes. Então, o primeiro ganho é em produtividade, que a gente vai ter menos retrabalho, menos tempo gasto em buscar informações e mais tempo para o que realmente importa, que de fato é o paciente, o sucesso do paciente. O segundo é a segurança. Quando a gente tem alerta, por exemplo, de registro organizado, a gente não precisa contar só com a nossa memória para ter aquele lembrete. Então, fica tudo isso organizado, a gente consegue ter um histórico bem estruturado. Então, às vezes, uma informação que você recebeu lá no mês passado, ela continua válida para esse mês. Você não precisa lembrar daquela informação, vai ter a tecnologia que te ajuda a fazer isso, diminuindo uma grande chance de erro. E aí ainda existe o terceiro ponto, né? Que é o impacto indireto na saúde mental das equipes. Então, a comunicação clara e estruturada, ela significa menos sobrecarga, mais clareza nos papéis e menos estresse para os profissionais. Isso melhora o ambiente de trabalho e, consequentemente, também melhora o cuidado que o profissional oferece. E aqui os desafios. Como tudo, temos desafios, sempre teremos. E é claro que ela traz muitos benefícios, mas a gente tem que prestar atenção nos desafios e ir aperfeiçoando eles de forma que eles estejam cada vez menos presentes, né? Ou menos desafiadores. O primeiro o desafio que a gente tem então, é relacionado à privacidade de dados, porque quando a gente fala de dados de pacientes, a gente não pode divulgar isso e nem falar isso de uma forma que não seja segura, porque isso é do paciente, né? Em saúde, então, a gente está lidando com informações extremamente sensíveis, por isso que o ponto de tratar isso no WhatsApp acaba caindo num ponto de segurança muito importante, né? Por mais que seja, a gente tenha conversas criptografadas lá, é uma questão a ser pensada pelo acesso e tudo mais. E qualquer falha, ela pode gerar uma consequência séria, tanto para o paciente quanto para as instituições, né? É. Outro ponto de risco aqui que a gente tem é o viés algorítmico. E se as ferramentas de inteligência artificial elas forem treinadas com dados enviesados, elas podem reforçar algumas desigualdades e comprometer decisões clínicas, que a gente já vê hoje, mas que já está sendo também melhorado nesse ponto. A gente também precisa pensar em como construir essa confiança e transparência, né? Os profissionais e pacientes precisam entender como que as tecnologias funcionam. Acho que esse é um ponto super importante, deixar isso sempre muito bem explicado não só por questão de segurança de lei geral de proteção de dados, mas por uma questão de relação mesmo com o próprio paciente. E por fim, também um desafio que a gente tem é a dificuldade de adesão pelas equipes. Às vezes, profissionais mais velhos que estão mais tempo no mercado, eles podem ter um pouco de resistência para utilizar essas ferramentas. E reconhecer que esses desafios eles são essenciais para superar e garantir que a comunicação seja uma grande aliada nossa e não só desafio. E aqui a gente entra no ponto de pessoas e tecnologias. Em seguida, já vou passar para o próximo slide, eu já passo para ti, Carla. E o que a gente precisa lembrar é que a humanização ela permanece no centro. Então, a gente tem a tecnologia como nossa aliada, ela pode ser muito poderosa, mas ela não substitui o olhar, a escuta e a empatia dos profissionais da saúde. O papel da tecnologia que ele é amplificar o nosso trabalho, não substituir. Ela nos ajuda a ganhar tempo, reduzir erros e melhora processos. Mas quem dá sentido ao cuidado somos nós, os profissionais. Quando a gente pensa em comunicação, assim, ela se torna meio que o elo que conecta as equipes, pacientes e sistemas. E é o que transforma, na real, dados em decisões, em protocolos. Então, a comunicação ela é a parte central. E quanto mais ferramentas a gente tem à nossa disposição, melhor a gente pode fazer isso, né? Eu vou terminar aqui, aí tu compartilha aí. Pode ser, Carla? Certo. Enquanto eu compartilho aqui, se alguém quiser,
Quer compartilhar, quer falar algum exemplo de desafios de comunicação que vocês já tiveram em equipe, ou qualquer setor da vida, enfim, algum comentário sobre comunicação, alguém quer fazer? Ou se quiser botar no chat também, fique à vontade. Enquanto eu falar o peixinho. Tem tela cheia, Cabiana? Perfeito. Cheio. Então, acho que ninguém quer falar muito agora, vamos lá, vamos continuar. Bom, a gente sabe, né, que falhas de comunicação, como a Camila também já deu alguns exemplos aí, custam tempo, energia e muitas vezes até vidas, né? A má comunicação está entre as principais causas de estresse, retrabalho e burnout nas equipes. E não é só sobre passar uma mensagem, é sobre garantir que ela seja compreendida, né, no tempo certo e por quem precisa. Por isso, quando falamos em comunicação inteligente, estamos falando de um equilíbrio entre o humano e o digital. Uma comunicação que conecta pessoas, otimiza processos e protege o cuidado. Esse reconhecimento do papel, né, essencial da comunicação não é só observacional. A gente tem alguns estudos já hoje em dia que respaldam isso, e segundo o Canadian Medical Association Journal, a comunicação eficaz entre profissionais reduz erros clínicos, melhora a segurança do paciente e aumenta a satisfação da equipe. Eu, como especialista em experiência do cliente, do paciente, a gente tem que pensar também em experiência do profissional, do colaborador, independente se é na saúde, em qualquer tipo de empresa, de business, e que a gente tem muito isso na saúde, né, de muitas vezes não identificar nossas clínicas, nossos consultórios como empresa, mas é um business também. A gente está ali principalmente pelos pacientes, pelos cuidados, mas é uma empresa, a gente tem que olhar como uma empresa. Então, isso faz parte também da gente pensar na experiência do colaborador, do profissional, né? Então, as falhas nesse processo estão diretamente ligadas a estresse, burnout e falhas graves. Então, se quer melhorar a qualidade assistencial, é pela comunicação que a gente tem que começar. E citando o George Bernard Shaw, o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa e na sua mente aquilo está claro, mas em quem ouviu aquilo não foi claro. É aquela velha história também do óbvio tem que ser dito, né? Então, muitas coisas, às vezes, o óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, a comunicação é muito mais que isso, é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Então, não é porque eu falei claramente na minha mente que ficou claro para outra pessoa. Até porque a comunicação envolve outras coisas, como, por exemplo, a comunicação não verbal. Aqui, por exemplo, online, muitas vezes a gente não tem isso, porque muitas vezes está com a câmera desligada, ou só vê, né, se tem seu superior, você não vê muito o gestual da pessoa, o corporal, né, a linguagem corporal. Mas em equipe, em ambiente de trabalho, sempre tem isso. Então, muitas vezes você diz uma coisa, mas seu rosto diz outra, seu gestual diz outra. Então, tudo isso impacta também, né? Fora que quem escuta vai escutar com o background dela, com a cultura dela, com a criação dela. Todo aquele background de que ela teve até agora vai gerar repercussões no entendimento dela das informações. Então, tudo isso impacta, né, na comunicação. Existem, inclusive, algumas técnicas, como o PNL, não sei se vocês já ouviram falar da programação neurolinguística, que ele usa o que a gente chama de neurônio espelho, né? Nós temos alguns neurônios espelho que, ao você ver uma coisa comum, similar, você sente empatia. Então, existe uma técnica de que no seu gestual, né, na sua linguagem corporal, se você agir parecido com o que a pessoa que você está falando está agindo, por exemplo, ela está de perna cruzada, você vai cruzar também da mesma forma. Claro que não é um imitar, não é uma coisa assim na cara, mas uma coisa sutil. Então, isso faz com que seus neurônios espelho ali crie uma empatia, uma conexão com aquela pessoa. Ou seja, isso é um exemplo de que a comunicação, a conexão entre duas pessoas ali pode ser treinada, né? Existem algumas formas de você treinar toda essa conexão e essa comunicação.
E entrando agora numa ferramenta, né, que a gente trouxe para vocês para dar um exemplo disso, de inovação e de otimização da comunicação, a Hostal, que é justamente nesse contexto que ela surge, né? Ela é uma plataforma pensada especificamente para a área de saúde e que tem como missão apoiar profissionais e instituição na construção da comunicação mais fluida, segura e organizada. Aconteceu alguma coisa aí? Fez um barulhinho aqui. Não, só coloquei o link ali no chat. Ah, tranquilo. Então, a frase que a gente escolheu aqui resume tudo, né? Profissionais cuidam melhor quando a comunicação também é cuidada. E até olhando ali na base, né, na palavra em si, de onde vem essa palavra comunicação, né? Do latim vem de comunicare, e a raiz da palavra é communis, como preferir, que quer dizer comum, né? Então ela carrega esse verbo comunicare, carrega a ideia de criar algo em comum entre duas ou mais pessoas. Ou seja, na essência, comunicar não é apenas falar ou informar, mas também construir um espaço compartilhado de entendimento, né? Como eu falei, não adianta ser um monólogo, um diálogo, ou, enfim, você fala, mas uma só pensa em responder, por exemplo, e a outra não pensa em escutar. Aquilo não é uma comunicação, né? Então existe uma coisa mais aprofundada nesse sentido. Voltando para o Hostal, que ela é uma health tech canadense que está em expansão aqui para o Brasil. E a proposta dela é simples e essencial: organizar rotinas, reduzir ruídos e melhorar a segurança e eficiência do cuidado, né? Em vez de depender de dezenas de mensagens dispersas, um monte de grupo no WhatsApp, alarmes individuais. Então, a equipe pode se conectar de uma forma centralizada e segura. Como a Camila falou, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de WhatsApp. Então, tá tudo ali, profissional, pessoal, você está falando com seu filho, com seu marido, daqui a pouco tá o chefe ali mandando uma mensagem que te deixou ansiosa. Então, existe esse uso exacerbado do WhatsApp que a gente faz aqui no Brasil, que a gente tem, que gera também, né, todo aquele estresse, burnout, e você não consegue separar muito sua vida, né, do pessoal e o profissional. E aí, entrando aqui nos exemplos, né, nas funcionalidades que o Hostalk tem, o Care ID, ele é um diferencial, né, o seu usuário ali, seu Care ID, que ele vai ser como um perfil verificado do profissional de saúde, que vai facilitar conexões seguras, networking profissional e futuramente até funcionar como um passaporte digital entre instituições. Então, por exemplo, a gente na área de saúde não tem o costume de usar o LinkedIn, né? Hoje em dia alguns usam, mas quando você vai ver, a maioria não usa. Então, a gente não tem uma plataforma de networking da saúde. Então, eles pretendem virar uma autoridade, uma referência e networking da saúde, né? Ele foi criado lá no Canadá, já co-construída com profissionais reais, e a gente está adaptando aqui para o Brasil, também querendo essa co-criação de equipes reais, profissionais reais, passarem para a gente a necessidade, né, real da equipe, para que aí sim a gente consiga desenvolver o produto, melhorar eles com ideias que fazem parte da rotina das equipes, né, que são realmente necessárias e que vão ser realmente úteis. Então, passando aqui para outras funcionalidades, a gente tem um agente de inteligência artificial lá dentro, que ele é treinado mais para te responder sobre a saúde, gestão de tempo, otimização da rotina, mas é uma LLM, né, como o GPT. Ele vai te responder o que você perguntar da melhor forma, mas até comparando com o GPT grátis, ele não tem um limite de tokens, ele não tem um limite de perguntas, de uso. É como se você tivesse o GPT pago de graça ali no aplicativo. E ele é mais seguro do que o GPT, porque a gente sabe que uma LLM, ela aprende com o que a gente fala. Então, as informações, as perguntas, os projetos que você tem ali dentro, ele está na rede, ele está no sistema. Ele aprendeu com aquilo que você falou. E nesse caso aqui, o MedGen, ele não aprende com o que você fala, ele tem um tempo de expiração. Você vai usar, vai falar com ele ali e confabular tudo, mas depois ele vai esquecer, né? E outras funcionalidades que a gente tem o chat também, que é, enfim, parecido, né, com
funcionalidade do WhatsApp, mas já entra na diferença que você consegue dividir sua parte profissional da pessoal. Você tem lá o WhatsApp para usar sua parte pessoal, por exemplo, e deixar o outro app, o Gostalk, para poder ter um meio de comunicação oficial com a sua equipe, com o seu trabalho. E, na verdade, o maior diferencial, além de ter um chat ali para comunicação, é que você consegue dividir e ter uma rastreabilidade das informações. Por exemplo, você está numa equipe, está num grupo, e aí você recebe uma informação ali, um material que seja, mas aí daqui a pouco o grupo, né, continua falando, e daqui a pouco já está lá em cima aquela informação, aquele material, então você tem que ficar procurando, é uma confusão, né? Então aqui você consegue ter em lugares diferentes e organizados, por exemplo, existe o alarme lembrete. Você consegue mandar lembretes individualmente ou para a equipe em si, né? Vou dar um exemplo também pessoal meu aqui, que eu já coordenei uma equipe. E às vezes, num domingo de tarde, me vinha a lembrança de que eu tinha que cobrar alguma coisa deles. E das duas, uma, ou ia mandar mensagem para o grupo, e não ia ser adequado, né? Mandar uma mensagem no domingo, ia deixar a equipe toda ansiosa, aquela coisa toda, ou eu ia ficar ansiosa, esperando o dia seguinte para ter que lembrar e mandar aquilo e resolver. Com isso, não, você já consegue programar o lembrete para o dia seguinte. Tá ali domingo de tarde, eu lembrei, vou programar, vai bipar para eles lá essa informação, esse pedido, amanhã, tal hora, na hora que eu quiser, ou tal dia que eu quiser. Tem essa funcionalidade. A gente tem painéis de anúncios internos, que são os avisos, né? É como se fosse um mural de aviso, que você vai ter ali, como eu falei, informações e materiais, porque você, inclusive, consegue anexar coisas ali dentro, a parte do chat. Então, você não vai ter uma perda de rastreabilidade ali da informação ou do material em si. Um exemplo também é que, por exemplo, eu já usei num curso meu que eu dei. Eu fiz um engajamento pré-curso, mandando lembrete, mandando aviso, e no pós-curso eu adicionei o material teórico, até um livro, por esse painel de anúncios, né, pelos avisos. Você consegue anexar ali o que você quiser e está ali separadinho, não precisa ficar procurando depois. Esse daqui é uma parte interessante, inclusive para o nosso tópico aqui de economizar tempo, porque é um bloco de notas digital, mas é um bloco de notas que também tem uma IA que consegue transcrever o seu áudio para um texto, né, para o texto. Então, a gente, falando da área de saúde, depois de um turno, tem que evoluir paciente, tem que gerar relatório da reunião, tem que anotar a avaliação do primeiro dia. Então, tudo isso toma tempo, nem que seja depois do turno, de ter que parar no computador e anotar, ou até mesmo, já tive conversas com alguns hospitais que ainda usam o livro físico de ter que ir lá depois do turno, anotar à mão, e tudo isso toma um tempo, né? Já com isso aqui, você consegue, inclusive, já indo embora, mandar um áudio, ele vai gerar um texto estruturadinho, né? Porque o IA vai transcrever já certinho, e dali você já consegue compartilhar um PDF daquilo. Então, isso entra em muitos contextos, na verdade, né? Você pode gerar um relatório do paciente, pode gerar um relatório da reunião, sem tomar seu tempo de parar ali e ter que escrever. Inclusive, entra muito, de repente, vamos dar aqui um outro exemplo de um autônomo que avalia um paciente, aí ele sai da casa do paciente, enfim, do consultório, ele já faz esse relatório mandando áudio, já gera o PDF e já manda para o paciente, de repente, o relatório dele, né? Então, o paciente vai, poxa, acabei de sair da consulta, ela já está me mandando um relatório que eficaz, né? Que proativa. Então, tudo isso também entra na experiência não só do profissional, que vai economizar tempo, como na experiência do paciente, enfim, do cliente. E a gente tem, bom, esse CARD a gente já falou, né? Então, a gente tem um programa que é o piloto. Na verdade, a gente tem algumas opções, que é o que a gente quer oferecer para vocês, para os comitês, de você ter essa experiência com essa plataforma, né, gratuitamente. Existem algumas opções. Existe o piloto completo, que é alguma equipe real adotar isso, comunicação, usando as ferramentas.
e só dando um feedback para a gente de isso está ajudando, aquilo está ajudando, isso poderia ajudar melhor dessa forma. Então, com isso, a gente consegue ir melhorando a ferramenta, né, e criando novas. Então, se tiver uma equipe que esteja usando bastante e precisa muito disso, muito dessa ferramenta, a gente vê, inclusive, a possibilidade de criar uma ferramenta para ela, criar uma utilidade ali dentro do aplicativo para aquela equipe. Então, o legal é essa cocriação, né? Existe também a possibilidade de alguns profissionais, às vezes eu marco uma reunião one-to-one ali com a pessoa diretamente, só para fazer uma apresentaçãozinha como essa, mexe um pouquinho no aplicativo e dá um feedback de uma pesquisa rápida. Então, existem essas duas opções e existe grupos focais, que é ter um público que a gente possa apresentar também sobre a ferramenta e, de novo, eles darem também o feedback sobre isso, né? E participar significa fazer parte da inovação. Além do acesso gratuito, a equipe tem chance de contribuir com melhorias, validar soluções, construir algo que de fato funcione para a realidade brasileira. Tudo com escuta ativa e compromisso com a personalização, né? Sabemos que a mudança estrutural na saúde exige coragem e colaboração. Como Camila citou, um dos desafios da transformação digital, principalmente na saúde, é essa resistência à mudança, né? Não se mexe em time que está ganhando, mas às vezes nem está ganhando, né? Então a gente precisa agilizar ali, principalmente para os coordenadores, enfim, às vezes tem muita responsabilidade ali acumulada e que acaba passando muito retrabalho para a equipe também. E a gente precisa economizar tempo para o que importa, né? De estar com a nossa família, de ter um lazer. A gente fala especificamente da área de saúde, que a gente sabe que é uma correria de um emprego para outro. É correria para todas as áreas, né? Os setores. Mas na saúde a gente tem aquele peso, né? De estar lidando com a saúde de alguém. Às vezes, enfim, tem algumas questões mais pesadas, mentais, então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também. E isso envolve ter tempo para coisas que nos façam felizes, né? E sabemos que aqui está uma oportunidade concreta de liderar esse movimento, né? A equipe pode ser pioneira em um projeto que conecta tecnologia com humanização, só com escuta, a prática e a construção em conjunto. E eu sei que alguns aqui não são, né, da área de saúde, mas se vocês conhecerem equipes que se interessem por inovação, se interessem por tecnologia, se interessem por contribuir, né, por essa transformação digital e por melhorias de ferramentas como essa, o nosso e-mail vai estar aqui no final, vocês podem mandar mensagem no comitê lá da PUC, entrar em contato como preferirem, para a gente ver a possibilidade, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem curiosidade, quiserem baixar o aplicativo para dar uma olhada, e se quiserem dar um feedback também, aqui está o QR Code, o link, e vocês podem baixar, tá bom? Camila quer falar alguma coisa mais? E o link tá no chat já também, se alguém quiser, No só chat? clicar ali. Uhum. Isso. Camila e Carla, eu sou da área de saúde e área hospitalar. Então, eu estava como diretora de operações, cuidando de 18 instituições simultaneamente. Aham. Dentro do UPA, UBS, hospital, né? Dentro do terceiro setor. Então, assim, a gente não tinha muitas ferramentas, então, literalmente, a questão que você falou de a passagem de um plantão num livro-ata, aí o plantão acabava às 7, aquela coisa, ainda não terminei de escrever, vai gerar extra. Aí tem mais essa questão do departamento pessoal da Folha, porque vai largar atendimento e ainda tem que fazer essa comunicação de saber o que eu deixei, como está, para que você possa continuar. E outro exemplo que você trouxe, eu trabalhava de domingo a domingo, 24 horas por dia, né? 24 por 7. E aí você chega no final de semana, você tem isso, tem aquilo, exatamente, o lembrete, né? E a vontade de falar para você não esquecer, a vontade de mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp para dar aquela acelerada, ó, chegou segunda, 7 horas, já faz isso, não sei o quê. Aí sobra a ansiedade para a gente, né? Para não passar para os outros. Porque tem pessoas que estão no serviço administrativo, que é de segunda a sexta, que você tem o time assistencial
que é 12 por 36. E eles têm que esperar o próximo plantão dele, daqui 36 horas, para falar com ele determinado assunto. E assim, às vezes a gente não... Poxa, eu não quero esperar, eu quero saber o que está acontecendo. Então, o lembrete, eu achei bem legal, que ele ajuda demais mesmo, essa questão de você fazer uma reunião, que seja ali uma reunião multidisciplinar e tal, já ter ali o relatório, a informação, o que foi decidido, eu achei muito bom. Ah, que legal, Elaine. Tem vários exemplos desse, né? Na verdade, a gente é uma loucura o tempo todo e a gente acaba perdendo informação. Eu tenho, inclusive, um exemplo de uma equipe de um hospital que a coordenadora falou assim: Poxa, eu estou percebendo que agora as anotações, as evoluções, têm muito mais detalhe. Então, a gente perdia muita informação antes, porque, estou com pressa, eu vou escrever aqui, né, à mão, ou enfim. Você pensa óbvio que não é de maldade, mas você quer acabar logo e quer ir embora. Então, quando você está mandando áudio, gera um relatório ali, só com áudio, já encaminha em PDF, isso permite que você bote mais detalhes ali no relatório, né? Ainda tem isso também. E esses detalhes são o que fazem a diferença na comunicação. Nós estamos falando de vidas, né? E Exato. aí, às vezes, uma vírgula, uma palavrinha ali faz a diferença no que você... na tomada de decisão, né? E às vezes até intersetores, né? Teve uma médica que eu fiz uma reunião e ela comentou isso, ela é neopediatra, e aí ela comentou, nossa, o setor de enfermagem esqueceu de me dizer que o paciente estava com diarreia. E para o neonatal isso é muito importante, né? E aí eles tinham entre eles essa comunicação, mas para o setor médico eles não tinham passado. Então, outra informação importante que ficou perdida ali é importante, mais uma vez, para uma vida, né? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que otimizar, não só para o nosso bem-estar, de economizar tempo, mas sim para o nosso cliente, nosso paciente, para quem for, né? Não é à toa que a comunicação está como um dos pilares principais aí de segurança do paciente, né? Exato. E como Fora, uma habilidade importante a ser desenvolvida, né? É, fora o bem-estar no ambiente de trabalho, às vezes um erro de comunicação gera um desconforto. Você falou isso? Não, não falei. Te pedi isso. Não lembro o que você pediu. Então tem que ter tudo amarradinho, tudo organizado, né, para ter paz e economizar tempo mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Meninas, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Eu não sou da área de saúde, vocês sabem, mas eu comentei, né? Eu atendo algumas famílias. Um dessas pessoas, outro dia tinha um exame médico para fazer e falou assim, cara, eu precisava levar os últimos 2 exames que eu fiz. E aí, putz, eu fiz um no Alta, eu fiz outro, sei lá, no Felipe Matoso, agora não sei. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, quando vocês falam que vocês esperam por um feedback, de repente, né, inserir alguma coisa aí, vocês acham que em algum momento vai ter alguma ferramenta que os pacientes também possam acessar? Enfim, esses relatórios, por exemplo, que vocês compartilham com o paciente, eles não têm necessariamente que ter o aplicativo. Mas vocês acham que em algum momento vai ter consolidado em algum aplicativo para o paciente os exames dele, o histórico, independente, toda vez que ele entrar para fazer um exame em algum lugar, se ele compartilhar com o médico, vocês acham que em algum momento vai ter um aplicativo com tudo isso dentro? Olha, eis um vou desafio. falar da Hottalk primeiro, Camila, só Vai, rapidinho. bora. Essa ferramenta específica, no roadmap deles, eles têm um plano de lá na frente ter uma comunicação com o paciente também. A princípio, eles estão focando muito nos profissionais, né, nas equipes e na comunicação intra-equipe, mas lá na frente existe um plano de ter uma comunicação com o paciente também. Camila, quer falar? Tem algo quando a gente fala de tecnologia e saúde que chama interoperabilidade, né? Que é a capacidade dos sistemas de se comunicarem entre si. Então, é algo que os novos sistemas eles estão pensando muito nisso. Como que a minha informação ela pode chegar no teu aplicativo sem precisar bater a mesma configuração, né? Então, é algo muito presente já em saúde digital, é essa interoperabilidade. Eu preciso construir sistemas que eles se comuniquem entre si para daí a gente chegar nesse nível de conseguir ter um aplicativo, algo universal que se comunique. Então, não precisa necessariamente serem todos iguais, mas a informação que ele gera, ela precisa ser lida por todo mundo. Essa questão Exatamente, é isso.
entendeu? Essa É questão do isso. O PDF. cuidado otimiza o tempo de todo mundo, do médico, do paciente, Exatamente. né? Cria um histórico, nem todo mundo leva exame quando vai fazer o outro, não é? Por E isso que não também, né, do Bonito. você poder compartilhar esse relatório já tem uma interoperabilidade nesse sentido. Por exemplo, tem equipes hoje em dia que falam para mim, mas eu já uso tal sistema, que obviamente já tem milhões de outras ferramentas mais voltadas para a gestão, e aí me falam, não tem, eu não posso largar esse sistema, eu preciso de tais informações aqui dentro. Então, eles usam o Howstalk exatamente para economizar tempo, gerando esse relatório por áudio, por exemplo, e as outras funções, e aí compartilha esse PDF para anexar nesse outro sistema, né? Eles já fazem isso. E ao longo, como eu falei, dessa parceria, enfim, dessa questão de cocriação, a gente vai exatamente adequando as novas ferramentas e desenvolvendo. Tem um monte de coisa legal no roadmap, como dashboards para os administradores, né, para os coordenadores, de você já abrir o aplicativo e ter ali as métricas que você quer ter de pronto, né, de quantos profissionais estão ali hoje, quantos pacientes, quantos leitos, quanto, enfim, a gente está pesquisando exatamente para isso, para poder colocar lá o que é útil, o que vai ajudar realmente na saúde mental e nessa economia de tempo. Mas isso é muito importante mesmo, essa interoperabilidade criativa. Meninas, e com IA tem um histórico, né, de, sei lá, quem tem câncer de mama. Então, se está tudo carregado ali, a própria IA pode começar a traçar, né, onde foi que piorou, onde foi que melhorou. Enfim, pelo menos essa é a visão leiga que eu tenho como paciente, né? Enfim, eu sou muito organizada naturalmente, mas eu sei que ninguém, em tese, as pessoas não têm esse tempo, Estamos no caminho. né? Eu, pessoalmente, eu uso por exemplo, tem um paciente particular que aí eu tenho no chat com o pessoal lá que como ele é de neuro, ele tem 3 cuidadoras, um personal, um assistente pessoal, então tem uma equipe multidisciplinar ali, a gente tem um chat, mas, por exemplo, às vezes ele me avisava, olha, Carly, ele tem uma consulta médica daqui a um mês, tal horário. Só que a gente continua falando, aí eu tinha que me virar nos 30, ou anotar em outro lugar, ou pesquisar na conversa ali, né? Qual era o dia para não bater com o meu horário. E aí a gente usa os avisos para poder colocar ali todas as informações sobre consultas e, como você falou, anexar exames, né? A gente deixa ali como histórico de exames dele, tudo anexado ali no aviso. Então, isso já é uma possibilidade, né? De deixar ali como pasta de exames, por exemplo. E por isso que eu falei que vai depender muito do contexto também da equipe, de poder usar como várias possibilidades.